Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo nessa live onde nós vamos falar de jacaré sai da lama. Tu vai entender tudo. Daqui a pouquinho você vai entender tudo sobre jacaré e sobre lama e como é que sai da lama. E a nossa convidada é justamente a doutora Lana, para tirar o jacaré da lama. Então você vai entender tudo isso daqui a pouquinho, né? Eu quero que você se inscreva, ative o sininho, você pega os 3 pontinhos, compartilhe, né, nos seus contatos de WhatsApp, é extremamente importante, né, e dê o seu like. Você dá o seu like aí para poder provocar o engajamento. Né? Todo o trabalho, todo o esforço nosso aqui, ele só vai chegar onde deve chegar através do seu engajamento. É extremamente importante você se engajar com todo esse trabalho, com toda essa corrente do bem, todo esse consórcio do bem, toda essa ação de resistência humana. Tá? Eu sou membro da Resistência Humana, a doutora Lana é membro da Resistência Humana, e nós vamos falar sobre tudo isso agora, tá bom? Então, você que já entrou, dá o seu like, você se inscreva no canal, ativa o sininho, ok? E compartilhe os 3 pontinhos no grupo de WhatsApp, tá bom? Coloque a sua cidade, né? Da onde você está, o seu cumprimento, né? Que a coisa é grave. É isso aí, Luca. Luca gostou do tema, jacaré que sai da lama. É verdade. Tirar o jacaré da lama, né? Mas vamos nós então. Doutora Lana, seja bem-vinda. Prazer imenso estar com todos aqui nesse dia, né, nessa sexta-feira, falando sobre um tema extremamente sofrido, né, principalmente para aqueles que passaram por essa situação. E estávamos conversando numa mentoria, eu com o Dr. Alex, falando sobre as milhares de lanas na lama, na nossa existência no Brasil e no mundo. Né? Algo que acontece e que a gente pode apresentar como uma situação crítica na nossa humanidade e que vem destruindo as mulheres de maneira sobremaneira, não é verdade, doutor Alex? Destruindo a mulher, a possível mulher, que fica muitas das vezes paralisada diante do medo, da culpa e da vergonha dos abusos infantis que acontecem todos os dias, toda hora, todo minuto, em alguma residência brasileira e também no mundo inteiro. Isso está acontecendo. Eu fiquei muito impactada ontem ao assistir uma notícia que um pedófilo, ele teve a maior pena, 1.080 anos. Ou seja, eu espero que esses 1.080 anos, ou seja, realmente a gente consiga pensar numa prisão perpétua, porque é assim que a mulher, a criança, fica presa perpetuamente, se não for trabalhada, se a gente não realmente conseguir tirar essas pessoas da lama. Isso eu falo de cátedra, né? Ultrapassei esse processo, ultrapassei essa dor, vivenciei isso de maneira muito dolorosa na infância sozinha, numa época que ainda não existia isso que nós temos agora, que é a tecnologia, ou seja, sozinha para enfrentar essa dor, já que o outro estava muito distante. E ao meu redor, o que existia era abuso infantil, abuso sexual, abuso mental e abuso espiritual, que faz com que que aquela criança tenha toda a paralisação, até mesmo para ir em busca. Mas a gente conseguiu. E do mesmo jeito que a gente conseguiu ultrapassar todas essas etapas, a gente está aqui hoje, cada vez mais, se equiparando, se fortalecendo com técnicas, com experiência, para que a gente possa juntos, recuperar toda aquela criança que, mesmo que já ultrapassando todas essas dores, está ali presa, arraigada a esse sofrimento. Porque é um sofrimento, doutor Alex, que congela a pessoa. E muitas vezes a gente pega pacientes que estão congelados lá na idade do abuso, com 9 anos, com 6 anos, às vezes até crianças, até recém-nascidos, mas eles estão congelados e começam a viver, mas não a existir. São pessoas que conseguem até sobreviver no dia a dia, elas passam, porém elas estão ali congeladas naquele momento de dor, de profunda dor, e isso faz com que ela tenha uma vida miserável, né? Uma vida verdadeiramente miserável. E é isso que nós estamos aqui alertando na nossa clínica, na Clínica Lente Interior, é para desenvolver esse ser que foi ali paralisado, congelado pela vergonha, pela culpa, porque existe uma situação muito crítica, né, de quem é abusado. Ela se culpa por tudo que aconteceu, como se ela fosse a causadora disso, né? E aí vem muita vergonha, vem a vergonha com a culpa e com o medo, ou seja, é a tríade trágica dessa criança que foi abusada e que sofre de uma maneira muito solitária, porque ela fica com medo, ela tem muito medo, sabe, doutor Alex, de falar, de buscar ajuda. Né? Então, quando você está diante de um quadro desse, ou quando você conhece alguém, essa pessoa precisa, principalmente, de ajuda. Uma ajuda psicoterapêutica, uma ajuda de uma rede de relacionamentos, porque realmente o impacto na vida dessa pessoa
em todos os níveis. Até que a gente consiga. Deixa eu pegar daí, Lana, para a gente poder ampliar, né? E o pessoal poder cair bem de paraquedas, né? Em cima disso. Nós temos uma situação, né, que ela já transcorre, né, há milhares de anos. Né? A própria Bíblia fala que os homens, né, eles resolveram pegar suas filhas e terem relações sexuais com as suas filhas. Né? Então nós temos um período da humanidade, né, em que a prática da pedofilia, né, ela era extremamente normal, né? Fazia parte, inclusive, do processo de reprodução, porque não havia o cuidado, né, com a questão do psiquismo humano, né, da mente humana e dos possíveis danos que isso provocaria. Né? Eu terminei, tem 2, 3 dias, eu estava pesquisando sobre as cortesãs, tanto da corte ocidental e oriental, né, e mulheres que foram violentadas durante séculos, milhares de anos. As mulheres serviram em cativeiros, né? Inclusive aos nobres e ao clero, né? Inclusive o clero romano. Eu estava vendo, inclusive, situações assim graves, envolvendo vários papas do início da igreja, né, que praticavam, os padres praticavam, as freiras praticavam. Então, na realidade, nós temos uma prática que ela está no inconsciente coletivo. Vamos falar do Jung, é um arquétipo. Né? Seria um arquétipo, né? Essa questão do abuso sexual e de todo o processo de magia, olha o tempo que eu estou usando, e de fetiche, e que envolve a questão da criança, em especial a criança biologicamente feminina. É como se ela existisse ali para ser abusada, para ser usada, né? Inclusive por outras mulheres. Né? Nós temos grupos, infelizmente, na Dark Web, de mulheres, mães, que ensinam outras mulheres a abusarem dos seus filhos, inclusive, né? E das suas filhas. Então, na realidade, até essa punição que você falou aí, foi aqui no Brasil, de 1000 anos? Foi aqui no Brasil isso? Foi aqui? Olha, isso aí é um fato inusitado. Isso aí é inusitado, né? A nível de Brasil, porque é uma prática corriqueira. Né? Nós temos aí, né, de norte a sul, de leste a oeste, independente se é romano ortodoxo, se é protestante, se é espírita, né? Se é de linha branca, se é de linha negra, se é budista. Nós vimos, inclusive, um líder budista botando a língua para fora para o garoto chupar a língua dele. Quer dizer, então, coisas assim que a gente observa que existe, né, toda uma cultura de permissividade, né? E o dano, ele vai acontecer. O dano vai acontecer. Então, eu gostaria de que você pudesse falar para nós do teu dano. Como é que foi, né? Inclusive o seu nome não é Lana, né? Lana é um segundo nome. Né? Eu gostaria que você falasse para nós o seu primeiro nome e o porquê que você saiu do seu primeiro nome e você migrou para o conceito de Lana, né? Porque é uma história muito interessante essa migração que você faz, né? Em cima desse processo, né? E como é que foi estabelecer o contato com a consciência do abuso, porque muitas das vezes ele acontece de maneira sutil, ele não é violento, ele é agradável no primeiro instante, inclusive, né? E a pessoa vai sendo, né, agora entrando numa teia. Ela vai entrando numa teia, né? E quando ela vê, ela está toda agarrada ali naquela teia, e aí sim, ela começa a entrar no nível da consciência, no nível da angústia, no nível da melancolia, né? E a coisa tende aí numa crescente, que em alguns casos chega a automutilação, suicídio, depressão, crises de ansiedade, né? Problemas na área do câncer, você vai poder falar sobre isso, problema na área do câncer, né? Então, como é que foi, quem é você, de fato, né? O seu primeiro nome de origem, e como é que foi a tomada de consciência, essa transição para a condição Lana e que efeitos isso deixou, inclusive, no teu corpo, no teu psiquismo? Então, vamos lá para essa... Vamos desnudar aqui a alma, né? A alma da Lana. E, na verdade, o Dr. Alex está falando porque o meu nome ele tem tudo a ver com o que aconteceu na minha existência. O meu nome original, né, é Svetlana, é o nome da filha especial do Stalin, ou seja, um fundo político-ideológico do comunismo. Comunismo esse que a gente sabe o resultado disso em mortes no mundo inteiro, mas por trás disso está toda essa ideologia da pedofilia, ou seja, dessas relações entre os pais com as filhas, e principalmente as filhas especiais, queridas. Então, no caso do Stalin, o Stalin mantinha vida sexual ativa com essa filha, é isso? Com essa filha. Isso dentro dessa ideologia, ela perpassa dentro para todas as pessoas, né? Então, isso desmonta tudo que a gente imagina quando a gente acredita que a questão política ela é só política, sabe, doutor Alex? Ela é política, ela é religião, que são seitas, que na verdade eu acredito que o próprio comunismo vem do paganismo, por isso essas relações com as filhas, com os filhos, eles apresentam essa força como se, na verdade, estivesse dando autoridade para a filha, como se fosse coisa boa, né? Eles apresentam como uma forma de sedução, né? Então, esses pais, eles trazem isso. E a minha história foi essa. Meu nome tem totalmente alinhado aqui no Nordeste. Caruaru era conhecida como Moscouzinho, né? Então, a gente tem uma célula comunista muito grande, muito forte. E isso foi muito trabalhado em mim, né? Que eu estaria sendo privilegiada
isso, né? Ao ponto de receber essa proposta indecente, que eu seria essa filha, na verdade, mulher, né? E a partir do momento que isso começou a doer em mim, porque eu comecei algo dentro que, apesar de todas aquelas seduções, quem nos forjou, né? Quem nos trouxe ao mundo, e com a mãe extremamente permissiva para aquela situação, para aquele contexto. Porque é como se um silêncio sepulcral. Ninguém fala nada, ninguém questiona, todo mundo meio que aceita aquilo que está por trás daquela sedução, onde a filha passa a realmente ocupar um outro estado dentro da casa, né? E isso acontece hoje em muitas crianças, em muitos ambientes atualmente. Deixa eu pegar, deixa eu pegar aí. Olha só, isso aí é o concubinato. Concubinato. Então, o que você está dizendo é que a filha, ela vira uma concubina e muitas das vezes com a aprovação da primeira esposa. Houve um caso aqui no Rio de Janeiro, né, que eu acompanhei há umas 3 décadas atrás, de uma mulher com 4 filhas e as 5 mantinham relação sexual com o marido dessa mãe aqui e as filhas eram concubinas, ok? Dessa estrutura doentia, né, familiar, doente, perversa, montada, onde essa mãe principal, ela estava, né, em conluio com o concubinato das filhas. Concubinato. Exatamente. E isso faz com que você, num determinado momento, né, a menina, aquela criança, aquela jovem, em algum momento seja seduzida para isso. Acha até, já que é a estrutura que está sendo apresentada, porém, o que aconteceu comigo foi que existe dentro de todos nós uma bússola, tá? Uma bússola, que o próprio Criador, que nos criou, e não os pais, aqueles biológicos que nos trazem, que coloca na gente exatamente uma certa repulsa daquilo. E foi quando eu dei um basta. Depois que eu dei esse basta, minha vida virou um inferno, um verdadeiro inferno. Um inferno onde aos 17 anos tentei suicídio a primeira vez, depois eu tentei a segunda vez, e todo um processo de fuga daquela situação. No final, eu terminei me revoltando com o próprio Criador, porque eu dizia que ninguém pode imaginar que exista um Deus que seja bom se algo tão ruim, tão perverso aconteceu com uma criança. E essa revolta me fez mergulhar por um processo existencial, em muitas buscas de religiões de todos os tipos, né? E a gente foi chegando, inclusive, ao ponto dessas seitas, né? tentarem também nos seduzir de alguma maneira, que seria essas seitas mais voltadas por questões esotéricas e que apresentam, inclusive, demônios como grandes mulheres e que você é de uma outra linhagem, por isso que sofreu isso, porque, na verdade, o satanismo utiliza a energia da sexualidade, gente, com muita força. Então, eles aproveitam todos esses tipos de abusos, que são rituais, para retroalimentarem essas seitas e, inclusive, o caos na sociedade. Né? E aí, para passar por isso, a gente sofreu bastante, doutor Alex. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você, antes de você aprofundar aí, né? Essa questão, então, pelo que você está me dizendo, envolve o pai biológico e depois vai envolvendo outros personagens também. Quer dizer, então você teve uma sequência de abusos, é isso? Isso. Uma sequência de abusos de padrastos, de pai biológico, depois de outras pessoas, inclusive dentro do clero, né? Como já você estava aqui apresentando, como nós fomos para várias buscas, inclusive dentro do próprio budismo. Então, quando eu vi aquele líder lá, a santidade, fazendo aquilo ali, eu já reconheci como uma prática normal deles, porque eu passei por isso. Eu estava em busca em todas as religiões que você possa imaginar, e eu passei um ano dentro de uma experiência, né, de monges budistas aqui, e eu passei por essa mesma experiência, por um abuso, inclusive dentro do próprio templo, né? E o que é que acontece? As repetições fazem com que você se paralise. É como se aquele mesmo momento, aos 9 anos, que você não tem nem força física para se defender, mas você aos 16, que você já tem um pouco mais, você se paralisa e volta lá, fica lá congelada nos 9 anos. Para isso, a gente precisa de muita terapia, de muita técnica, para que a gente possa, depois de muito tempo, ao longo da nossa existência, a gente hoje conseguir não apenas falar, não apenas lutar contra isso, né, mas trazer a nossa vida para que outras pessoas como eu não tenham que passar por tudo que eu passei, até mesmo desenvolver um câncer de tireoide, que faz exatamente bloqueio, né? Eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar, eu não conseguia me defender. E isso somatizou e trouxe para o corpo. E a gente teve que fazer uma tireoidectomia completa agora, há 10 anos atrás. E a partir desse momento, a gente ficou com o cabelo todo branco, tivemos muitas questões hormonais de regulação, ou seja, é toda uma desestruturação no organismo da mulher. E eu tive esse câncer de tireoide, eu estava com 40 anos, né? Então nós estamos agora chegando a meio século
superando essas dificuldades, essa realidade que, infelizmente, é tão normal e tão casual a mulher, a nossa mulher. E quando eu vi o Dr. Alex falando sobre a destruição, né, do sexo feminino, biológico, quanto isso é real, em todos os ataques. E esse, para mim, eu acredito que seja o desafio da nossa vida. É que crianças, meninas, criancinhas como eu, não passem pelo que eu passei. É para isso que eu vou evoluir. Deixa eu ampliar isso aí, Lana, né? Para quem está aqui, né? E até fazer uma pesquisa rápida. Né? Se você conhece alguém que passou por situações de abuso, né? Você bota aí, ó, eu conheço, ou eu passei por isso, né? Ou eu tomei ciência disso, né? Porque, na realidade, nós temos quase que um processo de uma indústria, como se isso fosse uma indústria. Né? Porque, na realidade, no que tange em especial, a menina ela vai sendo preparada para uma zona de prostituição. Né? E é justamente por isso que eu fui atrás das cortesãs e dos concubinatos, né? E quando a gente conversou, né, de fazermos essa live, isso me veio de buscar para poder entender no histórico, né? Tentar entender no histórico, né, humano, quer dizer, a maneira como nós estamos vindo, né, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né, e o quanto esse processo ele cria esses danos, né? Ele vai criando essas marcas que elas não cicatrizam. Né? É uma situação que ela fica ali, né, aberta, salvo um processo sério, né, de terapia para que a pessoa ressignifique, recicle, reclassifique, né, essa questão do dano, né, e ela consiga se reerguer. Né? Então, quando você passa a ter o nome de Lana é uma opção sua em função de se desligar do nome de origem, é isso? Você resolve escrever uma nova história com a Lana, é isso? Com a Lana? Isso. Quando eu percebi que tudo que estava ali eu precisava verdadeiramente enfrentar e confrontar, eu passei por 9 meses. É como se eu voltasse ao útero, ao novo útero, ao meu útero próprio, né, com a experiência realmente extremamente forte, mística, de um encontro com o Criador. E a partir desse momento, aos 35 anos, eu mudei completamente de profissão, de vida, de nome, de existência. Comecei a fazer um processo de perdão, principalmente a mim, né, e a todos os demais. Fiz um trabalho de enfrentamento dessa questão e troquei o nome. Dei um basta a tudo que aconteceu naquele tempo, na etapa antes dessa conscientização, né, da conscientização de que eu tinha sido vítima de algo diabólico, e eu posso asseverar que tem um componente verdadeiramente diabólico, para não apenas paralisar a pessoa, mas para que ela se torne um instrumento. Né? A energia sexual ela tem uma força e eles tentam te utilizar como instrumento para o mal, porque essa energia ela é poderosíssima, talvez mais até do que uma bomba. Né? A energia da sexualidade, do orgasmo, ela tem uma potência, e ela tem uma potência na questão espiritual muito grande. Não é à toa que todos os rituais satânicos eles começam através do sexo livre, do sexo, inclusive com crianças, com abusos, com torturas, com sofrimento e com sangue. Então, tudo isso é voltado para uma questão espiritual. Então, foi o processo de libertação que nós fizemos. E para a libertação se tornar mais forte, e todos os dias eu conseguir realmente lembrar disso, nós optamos por transformar o nosso nome, e a partir daí eu fiquei Lana, e pegou, deu certo. Quase mais ninguém me chama por Svetlana. Quase mais ninguém. E isso, para mim, foi uma grande resposta da minha força de buscar, né, de transformar. E pegar um nome que tinha nascido comigo, ter transformado, e hoje eu ser, inclusive, muito mais conhecida e reconhecida como Lana. E deixa eu fazer uma pergunta, Lana. Você já foi jornalista, né? Jornalista, né? E aí, esse processo de jornalismo, né, para a psicologia, como é que isso aconteceu? Foi fruto desse processo? Porque o jornalista ele é um denunciador, né? O jornalismo, em essência, né, é o exercício da denúncia. Ele denuncia, né, e torna claro a opinião pública os acontecimentos. Eu digo denúncia no sentido de quem anuncia, né, quem proclama, né, algo à opinião pública. Ele reporta, né, por isso o repórter. Ele acaba reportando, né, aquilo que está acontecendo, inclusive usando a sua própria ótica, né, em alguns momentos, para poder passar isso. Então, como é que foi chegar ao jornalismo, né, passar pelo jornalismo, e como é que foi, né, que como jornalista, né, você tinha um poder de mídia para fazer um estardalhaço, né, com tudo isso, né, e aí você, né, resolve migrar
para dentro dessa busca mais interior, que é o caso da própria psicologia, e se mergulham no resgate de alma, de tirar esse jacaré da lama, né? Que está ali atolado, né? Ele está ali atolado, ele nem sabe a força que ele tem, o tamanho que ele tem hoje, né? Mas ele simplesmente está ali na lama, ele atolou na lama e na cabeça dele, ele continua preso ali na idade do abuso lá, com os 9 aninhos, ele está ali travado, a vida travada. Então, como é que foi essa coisa de entrar no jornalismo, né? Ter esse poder de denúncia, e você viver a renúncia da entrada na psicologia? Então, por conta exatamente que eu estava na Svetlana paralisada e utilizei todo aquele espaço em busca de tentativas de explicar a vida, mas sem me comprometer, paralisada ali, do mesmo jeito da Svetlana com 9 anos. Ou seja, sem aceitar o fato de que tudo que aconteceu, eu era uma vítima e existia esse abuso. E aí eu me tornei exatamente igual a todos os jornalistas que hoje em dia, depois que eu estou há mais de 15 anos longe dessa área, eu comecei a perceber que no fundo, as redações, elas falam só aquilo que o poder e o que as pessoas que realmente têm poder estão aí para denunciar. Então, eu me vi igual ao que a gente está vendo na imprensa nacional e mundial, onde os monopólios que praticam isso, inclusive nas suas casas, porque eles são os poderosos que controlam tudo, inclusive toda a mídia, eles é que mais praticam essas coisas. Então, eu seria uma voz completamente abafada. E isso eu fui vendo pelo pouco espaço, pela pouca visibilidade de determinados assuntos. E aí a gente foi se decepcionando, sabe, doutor Alex, com a comunicação. A gente foi percebendo que aquilo ali estava adoecendo mais ainda a minha alma, porque eu não conseguia exatamente ter esse papel de denunciar, de fazer, de acontecer e de gritar. E ainda parece que até, Lana, parece que inclusive o teu câncer coincide com esse momento de consciência dessa decepção. Pelo que você está falando, 15 anos, dentro do período, né? Então, me parece que foi uma bomba que explodiu dentro de você mesmo. Né? Uma bomba, e eu passei esses 9 meses realmente que eu não conseguia atender o telefone. A pessoa que vivia conectada com o telefone, porque era telefone, né? Não existia internet assim tão forte, não. Então eu ficava com o telefone 24 horas para as redações, para ir às redações, para atender os clientes que a gente dava assessoria. Ou seja, no fundo, eu virei uma divulgadora bondosa do sistema. E isso começou a adoecer minha alma novamente, com muita força. Então, eu parei de atender telefone e foi quando eu mergulhei na psicologia. Mergulhei na escrita. Então, eu escrevi um livro chamado Caminhos de Lana, Como Vencer a Depressão, que é romantizado. São poesias, são contos de uma pessoa que sofreu, que decidiu viver em cima da verdade. E a partir desse momento, desse insight de tudo que estava acontecendo, nós mergulhamos na psicologia. E aí sim, para denunciar, através do quê? Fomos para um programa de televisão, né, com a perspectiva de denunciar através das dores e das doenças psicológicas causadas por traumas, abusos e danos. Ficamos por alguns meses, mas logo em seguida fomos cortados. E aí eu disse, não, então nós vamos continuar na clínica. Então, ajudando as pessoas, e agora com esse espaço depois da pandemia, onde as lives começaram e a internet começou a bombar, nós começamos a fazer uma live aqui, outra ali, e hoje eu estou abrindo o coração para o Dr. Alex, e para você que está aí também, para que você saiba que se você passou, se você conhece alguém, a gente tem como fazer e ajudar essas pessoas. Lana, como é que é sair da lama? Como é que é se despir de toda essa sensação de sujeira, né, que esse processo provoca? Né? Como é que é nascer de novo? Como é que é essa experiência de libertação? Você pode compartilhar com a gente como é que é isso na prática? O que você sentiu na prática em cima disso? Porque eu tenho várias ocorrências, né, e em todas essas ocorrências, né, sempre questões muito particulares fizeram parte desse processo, né? Por causa justamente do que você falou, da vergonha, do medo, da insegurança, da falta do acolhimento, né? Por não haver uma rede de apoio, né? De não haver uma rede de apoio. Né? Então, essa situação toda, né? Ela tem uma característica, né? De justificar o que e como. Como é que é esse processo? Então, esse processo é um processo extremamente doloroso. É um processo que você fazer ele só, eu não indico. Nós passamos isso, foi muito doloroso, porque a vergonha faz com que você fique paralisada num choro, num desespero, numa angústia, numa menos-valia. A tua estima ela é completamente destruída. Você se acha o pior de todas as pessoas e de todos os seres. Você nem se sente humano. É uma sensação de nulidade completa. Você se acha suja, imunda. Você acredita verdadeiramente que não merece nada de bom. E tudo o que acontece de ruim é como se fosse pouco para você. Você se deseja este mal. É algo tão surreal que a pessoa perde
aquela força inata do ser humano, da sobrevivência, de querer o melhor, de querer a alegria, de querer ser bem tratada. Então você começa a acreditar que ser maltratado pela vida é o que você merece. E você começa a desenvolver isso. Então você termina passando situações críticas, de fome, de passar sede, e você começa a vivenciar isso e acreditar que você passou pouco. Passou muito pouco. Ah, você passou fome, sede. Foi pouco para você. Isso é uma situação que acontece em quem foi abusado. Ela perde, gente, completamente a dimensão de ser humano. E isso é a coisa mais assustadora. Eu acredito que, eu considero o abuso muito pior até do que um assassinato. Porque num assassinato você mata a pessoa, acabou. O abuso, você mata a pessoa, mas ela continua aí, jogada. E eu vivi por muito tempo assim, jogada. Não, inclusive, Lana, isso é tão sério, né, que por hora ainda é um crime que não prescreve, né? Ele não prescreve justamente por essa questão até hoje de entendimento, né, que essas consequências elas se alongam, se fazem presentes. Por isso que eu falei de ser uma cicatriz que não cicatriza. Então é uma ferida que ela fica ali, né, minando água, minando aquele pus ali, né, salvo um tratamento adequado, né, em cima disso, para poder dar um novo sentido, né, a esse processo, quer dizer, dar um novo sentido. Porque o que eu observo, né, em você é que com a questão da clínica de lentes interiores, né, você procurou colocar uma lupa, literalmente, né, dentro do processo e extrair dele o que ele tem de melhor. No meio de tudo isso aí, que é justamente esse entendimento, né, de quem é Deus, quem é a figura da vítima, quem é a figura do agressor e qual é o contexto, né, qual é o contexto dentro desse processo. Né? Então, por isso que até eu tinha falado sobre a questão do cativeiro, né, da pessoa se sentir prisioneira, encarcerada, né, martirizada, e aonde, na maior parte das vezes, ela é a própria carcereira. Quer dizer, ela faz a manutenção do status quo, da dor e do sofrimento, né, em detrimento até da própria punição, né, daquele que deveria ser punido de fato, que seria a figura do agressor e não ela como vítima. Então, há uma inversão, há uma distorção desse processo punitivo, né, desse processo punitivo. Agora, quando você esbarra com todo esse processo, você vai para a clínica, né, e vivencia a clínica, e histórias semelhantes à sua começam a chegar, como é que você consegue administrar isso hoje? Né? Essa historicidade semelhante, né, de várias e dezenas e centenas de mulheres, né, que chegam com essa dor, né? E aí, abrindo parênteses, gente, inclusive eu e a doutora Lana vamos estar juntos em Recife, se não falha memória, acho que é agosto, não foi agosto que a gente falou? Agosto, você que é da região, já fica ligado aí, né? A doutora Lana, nós vamos estar realizando um workshop, né, voltado para todo esse conceito de vida, né? Nós vamos trabalhar o conceito de vida juntos, aí, se Deus quiser, implantar uma sequência de trabalho juntos, né? Mas o que a gente quer chamar a atenção de você agora, você mulher, né? Você homem que passou por essa experiência, né? Como é quebrar, Lana, esse cativeiro? Como é que é essa reconstrução diária, né? Para a formatação dessa identidade nova? Porque Lana é uma nova identidade, a ponto que você impacta, e aí a pessoa, Lana, ela reconhece Lana. Né? Quer dizer, você conseguiu impactar, né, esse processo de Lana. Né? Então, como é que é isso? Como é que é esse processo de sair de cativeiro, né, se reconstruir e construir essa nova identidade? Então, exatamente em busca do sentido da minha vida. Eu utilizei todo esse cativeiro, toda essa dor, todo esse abuso, para que a gente pudesse verdadeiramente sair da Svetlana, do cativeiro, do abuso, das dores, da menos-valia, da baixa estima, da autocomiseração, do processo de vitimismo. E aí a gente pegou tudo isso, transformou, bateu, né? Bateu isso na gente, essa capacidade de observar. Passamos por isso, nós não pedimos isso, nós não desejamos isso, esse mal aconteceu, mas do que eu posso fazer com esse sofrimento inevitável? Ele se tornou o sentido de uma missão, onde agora a Lana completa, trabalhada, terapizada, né? Depois de muita terapia, depois de muito enfrentamento dos traumas, depois de muitas técnicas, a gente começou a desenvolver um método próprio. Primeiro de acolher essas mulheres, esses garotos, esses jovens, esses homens que passaram por isso. Fazer um processo de acolhimento. Buscar através da vida deles, que eles também busquem encontrar o sentido da sua vida, o sentido desse sofrimento inevitável. E a partir daí, a Lana, né, nós conseguimos verdadeiramente desconectar a Svetlana da Lana, e hoje eu sigo em paz, trabalhando esse método lente interior na nossa clínica, na nossa percepção de encontrar, através de um sofrimento inevitável, o sentido que cada um, único, já que nós somos únicos e irrepetíveis, que nós temos que dar resposta à vida. E aí eu comecei a me tornar responsável por essa Lana.
É uma coisa interessante que algumas pessoas estavam aqui colocando, né? Que você usa muito nós, né, e agora você chegou no eu, né? E eu, particularmente, eu entendi, né, e estava aguardando o momento que ia chegar o eu da história, porque eu estava vendo que era uma conjugação de duas pessoas em uma, né? De duas pessoas em uma, né? Porque é a personalidade original, né, de origem, né? E a transformada, e agora um único indivíduo, que é a Lana. Lana hoje é o único indivíduo, né? Porque o pessoal, né, quando você começou, você usa muito a terceira pessoa, a questão do nós, né? E eu que te conheço, eu já sabia que ia chegar no eu e eu estou deixando aqui a galera aí, né? E a galera tá doida, mas por que nós? Por que é tanta gente junto? Não sei o quê. Mas é justamente essas pluralidades que fazem parte, né, dessa experiência, né, porque ela acaba colocando o indivíduo, né, dentro desse processo plural, porque na realidade ele não se encontra em nada nem em ninguém. Tá? Então, o momento que você começa, né, a fazer essa ação de convergência, né, é justamente o momento que você constrói a Lana. Então, a Lana é uma construção, de fato. Ela é uma opção, ela é uma escolha. Lana é uma escolha. Né? Então, eu escolhi viver. Lana é uma escolha. Né? Eu escolhi viver, eu escolhi sair da lama. Né? Então, isso para mim é muito importante, né? Dentro do teu histórico, de toda a maneira como você trata essa questão, né? É justamente essa coisa da saída, quer dizer, do romper. Né? E muitas pessoas se mantêm, como diz Davi, presas a cadeias do inferno. A cadeia do inferno se acaba. Então, estou ali, naquelas cadeias do inferno, aquelas correntes, aquelas amarras, né? Agarrado ali naquela bendita ressentimento, rancor, mágoa, amargura, né? O conceito, né, de culpa. Né? E agora eu chego no meu eu. Então, como é que é o eu da Lana agora, para a gente ver esse eu novo? Porque você usou, inclusive, né, Vitor Frankl para fazer essa travessia. Nós já conversamos sobre isso, né? Essa questão do Vitor Frankl. E aí a obra do Vitor, né, ela tem muito a ver com tudo isso, porque está dentro de um momento assim, pós-guerra, que todo mundo foi abusado, machucado, torturado, uma zona, né? E tinha virado a Alemanha, principalmente na cabeça dos jovens, que tinham passado por essas atrocidades todas, né? Da mesma maneira que você passou na tua juventude, né? Então, o teu contato com a obra do Vitor para a construção desse Eulano, né? Como é que é Eulano? Então, fez todo sentido, né? A obra, eu sou uma logoterapeuta, eu sou especialista em análise existencial, porque é ela que realmente me deu a visão de homem, visão de sujeito. A antropologia minha está muito próxima à do Viktor Frankl, que teve também um sofrimento inevitável, ele não escolheu aquilo, e ele foi, de todas as formas, também torturado, né? Na sua já fase adulta, porque ele já era um adulto, mas teve a sua esposa, que não suportando todos os abusos que recebeu, na linha de chegada, sucumbiu e morreu, né? Cometendo inclusive suicídio. Ele acreditava que ela iria suportar e ela não aguentou. Porque o abuso que ela sofreu durante os 4 anos fez com que, na hora que a própria aliança chegou para salvá-los, né, os que estavam lá em cativeiro, ela não conseguiu acompanhar. Ela sentiu tanta vergonha que não conseguiu ir à frente. Ou seja, sair daquele processo. E existem muitas tilhas da vida, né? Existem pessoas que não conseguem, simplesmente, depois de passar por tudo isso, por abusos de todas as formas, não conseguem suportar. E a gente, como passou por isso, e a gente suportou, né? Nós suportamos, nós pegamos todo o conhecimento. Então, eu peguei tudo que o Viktor Frankl escreveu na sua belíssima obra, né? Em Busca de Sentido, e transformei para a nossa realidade. Então, a Lana está aqui em busca de sentido da vida dela, que é ajudar outras pessoas, da mesma maneira que tiveram sofrimentos inevitáveis, a suportar. Então, eu vou estar aqui sempre feliz e plena quando eu conseguir impactar a vida de uma pessoa dizendo: tem solução, tem jeito. Tem jeito, tem como você sair dessa. Ilana, essa migração desse conceito plural nós para o eu, ele é tão doloroso quanto essa implosão desse eu, porque o eu é implodido. Né? Você colocou essa questão da fragmentação dele, né? Ele fica fragmentado. Né? O fato Sim, de juntá-lo de todo o novo. processo é muito doloroso, doutor Alex. Esse processo de reconhecimento de todo o sofrimento, ele é muito doloroso. E quando você consegue, dentro dessa pluralidade dos sofrimentos da vida, e que você foi forjado neles, e você consegue tirar uma essência do teu eu limpo. Eu lembro como algumas flores, existem flores que elas conseguem, no meio da lama, né, sair e ficar limpa e linda. E eu vejo que aquele processo é muito nosso processo. Né? O processo da Lana foi transformar toda aquela podridão, aquele estrume, né, numa rosa, num sentido de vida. E hoje a gente segue firme e forte com esse objetivo, de colocar essa lupa, né, uma lente de aumento diante desse sofrimento e tentar, através dessa consciência, de que existe um sofrimento inevitável, mas que você consegue, com consciência,
com a boa terapia, você consegue sobreviver a isso. E a transformá-lo. E quem sabe até mesmo a fazer com que isso se torne a missão da tua vida. Ou seja, impactar para que não exista mais nenhuma Svetlana na face da nossa terra. É isso que a gente quer. Esse é um desafio, né, Lana, da resistência humana, né, de todo o trabalho que a gente vem realizando. Já vou aproveitar e deixar o zap aqui, o 21 995 31 34 49, o zap 21 995 31 34 49. Você entra na minha lista de transmissão, né, e pode ter acesso aí a esse projeto que nós estamos iniciando em Recife, né, com a doutora Lana, num primeiro momento, né, com as mulheres, né, extensivo, né, também, logo em seguida, aos homens que passaram também por situações de abuso, né, crianças, adolescentes. A gente quer criar todo um processo de conscientização de dano. Tá? O Jacaré Sai da Lama. Tá? Acredito que, inclusive, vai virar uma revista em quadrinho, né, para a gente poder mostrar os sinais de alerta a esse respeito, né, e dar essa lente interior, a amplitude que precisa para que você possa se enxergar na dimensão real e olhar o que está ao teu redor também, porque muitas das vezes isso está acontecendo dentro da nossa casa e nós estamos fazendo cara de paisagem. Isso está acontecendo dentro do ambiente de trabalho e a gente está fazendo cara de paisagem. Dentro do ambiente acadêmico e cara de paisagem. Né? E, na realidade, isso acaba, né, transformando todo o ambiente que nós vivemos num ambiente tóxico, ácido, nocivo, abusivo, né, de um start pejorativo, né, nesse campo, né, espiritual, inclusive, que a Lana colocou, porque, independente dos cleros orientais ou ocidentais, os dois cleros praticam o concubinato. Foi a conclusão que eu cheguei na pesquisa que eu fiz. Né? Então, é comum, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a prática do concubinato, que é o uso da mulher sem a aquiescência dela e ela sendo colocada na condição de objeto, né? Literalmente de objeto, né? A ponto, na parte oriental, inclusive, né, de nós termos o pé de lótus, né, que é justamente o encolhimento do pé das mulheres para dificultar o equilíbrio, a caminhada e torná-las totalmente serviçais sexualmente àqueles que seriam os seus donos, né? Que é justamente a figura da nobreza, os donos de propriedade, né? E o próprio clero também em cima disso. Né? Então a gente observa, né, que, como a Alana falou, a coisa é maligna, porque ela, de fato, ela envolve toda a estrutura social, a começar da cúpula. Então, isso já começa da cúpula e vem para baixo. Então, isso é um grande cativeiro que a mulher é colocada há milênios a esse respeito, e muitas das vezes, né, com o próprio apoio de outra mulher, como a Lana falou, né, que é a figura da primeira esposa, as concubinas estão ali, e é desse jeito mesmo, e vida leva eu, e deixa a vida me levar, e o resultado é a manutenção do status quo, da desgraça, da ausência da graça, e a gente precisar exercitar a arte da garça, andar na lama sem sujar as vestes. Então, esse é o desafio agora de nós atravessarmos todo esse lamaçal, que é esse iníciozinho do século XXI, com todos os desafios que estão diante de nós, inteligência artificial, robótica, droid, né? A figura, né, agora de todo esse processo, dessa nova ordem, todo esse paganismo e essa permissividade, e entendemos como nós, humanos, vamos resistir e existir dentro desse desafio. Então, lá, dentro dessa ideia, que a gente já está começando a fechar, temos 5 minutinhos, do resistir e do insistir, né? Que dicas você daria para quem está passando pelo problema e que não está conseguindo ter força para poder buscar ajuda, buscar assistência? De repente a mãe está vendo o que está acontecendo com a filha ou com o filho está vendo o que está acontecendo com a mãe diante do padrasto ou com a irmã, ou vice-versa, ok? Ou alguém dentro do trabalho, ou alguém dentro lá da própria escola, ou dentro da própria instituição religiosa. Quer dizer, o que você poderia deixar de norteador para que essa pessoa pudesse entender um pouco mais sobre essa dor e como ela deve buscar o alívio dessa dor? Então, primeira coisa, ela tem que ter consciência que ela não tem culpa. A culpa, a vergonha paralisa para qualquer ação. Então, reconhecer isso é fundamental. A vítima é vítima, gente. E você precisa entender isso e colocar esta posição e se pôr na posição. Se você conhece, ajude. Se você conhece alguém, eu vi aqui muitas pessoas respondendo que conhece, eu conheço, eu conheço. A nossa função hoje é, ao reconhecer e a conhecer alguém que esteja nesse tipo de sofrimento, é ajudá-lo. É um sofrimento paralisante. Então, se a pessoa não reconhece isso e não tenta, não vai conseguir pedir ajuda. Então, o primeiro ponto é, você é vítima. Eu gostaria de gritar isso para que todas as pessoas, todas as crianças, todos os jovens, todas as mulheres possam entender. Você é vítima. Eu fui vítima. E a transformação começa com esse entendimento. E é uma decisão entender. Do mesmo jeito que é uma decisão você suportar e superar isso, também é uma decisão você reconhecer-se no papel de que foi vítima de um sofrimento inevitável, de uma abominação, de uma maldição. Você tem que reconhecer isso e ter essa consciência, que a partir daí é que as pessoas vão conseguir, através desta consciência, né, ter coragem de dar um passo.
em busca de quê? De preservar a sua própria vida, de buscar a sua real essência, que a sua essência não é essa do abusador, daquilo que ele fez, daquilo que ele não tem acesso à tua essência. A tua essência é uma centelha divina, ela é espiritual, e você tem um pai criador que te forjou, e você tem que começar a ter coragem para seguir em busca desse amor. Esse amor vai conseguir te libertar de todo esse sofrimento. Então, são essas 3 dicas simples para que você possa, hoje, ao estar aqui nos escutando, nesse momento, que você possa auxiliar, não apenas a você, mas a quem estiver do seu lado. Não, você falando, Lana, né, nesse último minutinho, me veio a ideia de forma diante da deforma. Né? Então, quando alguém toca na nossa pele, né, ele não toca na nossa alma. Né? A pele, ela me protege da minha alma. A pele protege a minha alma. Então, eu tenho a leitura sensorial, né, da agressão sofrida, porém, ela não entra no meu eu interior, ok? Isso está no nível da impressão, da impressão. E isso é muito importante quando a gente entende isso, porque isso é libertador. Quando você entende isso, isso é libertador, né? Porque eu não consigo tocar no coração da Lana. Né? Eu consigo tocar na mão da Lana, né? Mas no coração, não. Eu não consigo tocar no coração. Então, na realidade, essa reconstrução depende muito dessa consciência que o que nós experimentamos foi sensorial. Foi um processo sensorial e foi desagradável, aspas, agradável, aspas, né? Intuitivo, aspas, manipulatório, aspas, espiritual, aspas, aí a gente bota as aspas que a gente quiser, mas de fato foi uma experiência de pele, sensorial. Então, por ser um processo sensorial, né, eu tenho como ressignificar, reciclar e reclassificar, porque é a maneira como eu vivenciei e o sentido que eu estou dando. Então, se eu rompo com esse sentido, né, eu fico simplesmente com a experiência da pele, compreendendo o que isso significa dentro do contexto que eu estou inserido. Então, isso me tira do cativeiro, isso me tira do deserto, isso me lança num campo de possibilidades infinitas, porque, de fato, o que me paralisa é a minha mente, né, a minha mente. E a minha mente mente. Né, o ponto alto da mente é aquela mente. Então, ela me coloca em zonas para manter o status quo vigente, de dor, de sofrimento, de penúria, né, de melancolia, ok? De insegurança. Então, no momento que você vai lá e se permite, né, desabrochar de dentro para fora, né, as coisas já começam a mudar, porque, de maneira efetiva, você vai transbordar o nível da compreensão que você tem da vida que você quer viver diante da vida que você está vivendo e da vida que você viveu. Né? Então, é um processo de ponte. Né? Eu estabeleço aí um fator de ponte e, a partir daí, eu dou um novo sentido, né, para o meu existir, que é o efeito Lana. Né? Eu diria que o efeito Lana é justamente isso, um novo sentido de existir. Quer dizer, eu sou isso. Eu não fui aquilo. Eu sou isso. Né? Tentaram me fazer aquilo, mas eu sou isso. É isso que eu sou. É essa identidade forjada, formada, né? Totalmente blindada, é justamente o eu interno que não foi tocado, porque ele não pode ser tocado. Né? A alma da Lana não foi tocada. E foi tocado o corpo. Como muitos aqui, a alma não foi tocada, foi tocado o seu corpo. E sensorialmente, você reagiu a isso que te aconteceu. É isso? Agora, a maneira como você está lidando com o que te aconteceu é mais importante do que aquilo que te aconteceu. Compreendeu? Né? Porque eu posso, né, me colocar eternamente num buraco, né, como eu posso usar dali como plataforma de lançamento, né, que é justamente a proposta nossa de ascender, né, de expandir essa consciência, né, e se permitir esse crescimento de dentro para fora. Né, porque é um crescimento de dentro para fora. É aquela sementezinha, né, Lana, que ela morre, germina e sai. Rompendo com a terra. Ela sai rompendo com a terra. Ela não quer nem saber o que está na frente. Ela vai lá e rompe e começa a ocupar o espaço dela. Certo? Que é o que nós precisamos agora trabalharmos uns aos outros para que a gente possa crescer, para que haja sombra, Lana, para todo mundo. Né? Sombra para todo mundo. Sombra para todo mundo aí. Né? Cada um de nós aí dando fruto. Né? Dando fruto. Né? Dando fruto. Isso que é importante. E se alguém quiser te acompanhar nas redes, Lana, ele te acha onde? Lá no Instagram. Nosso Instagram é o Lente Interior. É o Instagram, Lente Interior. E aqui no YouTube também, Lente Interior. Tudo okay. No Lente Interior, doutor Alex. A gente está na lente interior, aumentando essa lente. É isso aí, metendo a lupa. Metendo a lupa, mete a lupa aí, mete a lupa você também. Lana, obrigado aí, dê um abraço. E Bruno tá bem? Bruno tá bem aí? Bruno tá bem? Tá. Tudo ótimo. Tem um abração nele aí, tá certo? Né? E já a gente volta aqui numa próxima oportunidade, eu conto com você aqui, para a gente falar mais sobre esse aprofundamento, né, dessa ressignificação de identidade. Eu creio que isso é extremamente importante, a gente ressignificar, porque
muitos ficam só na revolta, né, Lana? Quero quebrar tudo, arrebentar com tudo, está tudo errado ao meu redor, né? E, na realidade, a gente tem um exercício, como você falou, de amor de vida para fazer, e que, de repente, a gente vai se surpreender que, com uma palavra doce, um gesto doce, a gente pode transformar o que as armas não fizeram. O que as armas não fizeram, nós podemos conseguir, né, através de um olhar, de um sorriso, de um acolhimento. Porque, diante de cada pessoa braba, escrevam isso, você tem uma criança amedrontada, ok? Toda pessoa brava tem uma criança amedrontada. Escrevam isso, ok? Toda criança brava, toda pessoa brava, ela tem uma criança amedrontada. Então, nós estamos com muita gente amedrontada aí, né? Se arrojando, se arrogando, né? Seres gigantes, e não são. São crianças amedrontadas. Então, que nós tenhamos maturidade para podermos atravessar esse tempo, né? Cooperando com esses núcleos de resistência humana. Lana, obrigado aí, querida. Deus te abençoe. Um abraço aí. Shalom. Obrigada, querida. Um beijo bem grande.